Entramos no mês de julho e com isto iniciamos o segundo semestre do ano de 2025. Afirmar a nossa sensação, a nossa impressão de que o tempo está passando rápido demais é até repetitivo, é chover no molhado, como dizem por aí. O mês de julho é um mês especial para nós, presbiterianos independentes. É o mês em que celebramos o aniversário da nossa denominação, conforme já anunciado em nossas pastorais. No próximo 31 de julho, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completará 120 anos de existência, de pregação da palavra de Deus, de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E como igreja local, nós celebramos esta data com a festa chamada Dia da Grande Comunhão. E considerando esta celebração, pensando na igreja, nossa série de mensagens neste mês é viver no amor de Cristo. Viver no amor de Cristo. Igreja é lugar de aprender e de viver o amor de Cristo. Qualquer coisa diferente disto significa perverter, transgredir, anular e perder aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental da igreja instituída por Cristo Jesus. Viver no amor de Cristo é a primeira parte da visão que nós estabelecemos para esta igreja, para a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Já tivemos uma reunião com toda a liderança para apresentar e tratar da nossa visão e da nossa missão enquanto igreja neste lugar. Esta reunião aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano. E agora nós estamos reunindo as pessoas envolvidas nos mais diversos ministérios da igreja por meio das redes para aprofundar a nossa visão e a nossa missão. Já tivemos reunião com 2 redes e seus respectivos ministérios até o momento. E a visão que nós temos, que nós estabelecemos é viver no amor de Cristo. Viver no amor de Cristo para a glória de Deus. Preste bem atenção nisso, guarde bem isto, memorize. Viver no amor de Cristo para a glória de Deus. Este é o nosso ideal, este é o nosso sonho, a nossa busca, o nosso olhar para o futuro, o que nós fazemos aqui, neste templo, neste santuário e por meio de todas as atividades que são realizadas. E claro, para vivermos o amor de Cristo para a glória de Deus, nós consideramos o nosso momento, como nós nos encontramos, como nós estamos como igreja, também consideramos o contexto onde estamos e também olhamos para o futuro. O que queremos ser? Como igreja, como queremos ser reconhecidos, em primeiro lugar por Deus, e também como testemunho para toda a sociedade. E que bonito é se nós passarmos a ser reconhecidos como uma igreja que vive o amor de Cristo, que vive o amor de Deus e que propaga este amor como testemunho do Evangelho. Como viver o amor de Cristo para a glória de Deus? Por meio da adoração, por meio da comunhão, por meio do servir ao próximo e também por meio da missão do reino de Deus, instituído e revelado por Cristo Jesus. Então, assim ficou estabelecida a nossa missão. Como nós cumprimos com a visão que temos? Adorar a Deus, crescer na comunhão e nos servir ao próximo
cumprindo com a missão do reino de Deus. Portanto, viver no amor de Cristo é a parte da nossa visão, a primeira parte da nossa visão, e é o tema da série de mensagens deste mês, considerando a igreja em sua razão de ser, de existir e também de viver e agir. Portanto, a percepção, o sentimento, a conclusão do reverendo Eliseu na sua pós-oração pastoral, de fato se constata. Toda a nossa liturgia, as leituras bíblicas, os hinos entoados, tem como ênfase o amor de Deus por nós, o amor de Cristo Jesus e o amor que devemos ter como igreja de Cristo. Como igreja, somos chamados para viver no amor e também viver em amor uns para com os outros. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, texto esse que nós lemos juntos, nós temos a orientação e a exortação do apóstolo Paulo a todos nós, igreja de Cristo Jesus. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É impressionante a capacidade do apóstolo Paulo dizer tantas coisas em poucas palavras. O verbo seguindo, no versículo, está no gerúndio, indica ação contínua, movimento, direção, diz respeito ao alvo, para onde queremos ir. Biblicamente falando, refere-se ao nosso caminhar, ao nosso modo de ser, refere-se ao nosso falar, ao nosso agir. Seguindo a verdade, escreve o apóstolo, e verdade aqui é Cristo. Verdade não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho melhor. Verdade não é uma teoria filosófica, não é o que diz o senso comum, ou então a verdade científica. A verdade aqui é Cristo. Seguindo a verdade, seguindo a Cristo, escreve o apóstolo Paulo. E Jesus certa vez disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. Se Cristo é a verdade que nós buscamos seguir, que nós estamos seguindo, e por isto o nosso Senhor, o nosso Salvador, então é para Ele que devemos olhar e imitar, aprender e reproduzir, seguir e fazer acontecer a sua mensagem, o seu ensino, os seus valores, os valores do reino, o seu comportamento, a sua vida. Certa vez eu escutei a definição de que ser cristão é ser um pequeno Cristo, por onde quer que andamos e no que fazemos. Mas o apóstolo Paulo vai um pouco mais além e diz: mas seguindo a verdade em amor. Ou seja, não é seguir a verdade do meu jeito, não é seguir a verdade do seu jeito, da maneira como eu quero, da maneira como você quer, como eu entendo, como você entende ser a melhor, mas é seguir a verdade que é Cristo em amor. Quando olhamos para Jesus, vemos e aprendemos que seguir a verdade em amor tem a ver com respeito, com humildade, com solidariedade. Seguir a verdade, que é Cristo em amor, tem a ver com arrependimento, com perdão, com paciência, principalmente com obediência à vontade de Deus. Se queremos seguir a verdade, que é Cristo em amor, precisamos ser obedientes à vontade
de Deus. E um dos principais textos da palavra de Deus para nos ensinar o que é seguir a verdade em amor e viver no amor de Cristo, que é o tema da nossa série de mensagens, um dos textos da palavra de Deus que nos mostra como praticar este amor, como nós nos comportarmos como cristãos, é o de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Sendo assim, nas palavras do apóstolo Paulo, ocupe o vosso pensamento com o amor de Cristo e saiba, no amor de Cristo não há espaço para ofensas, no amor de Cristo não há espaço para revoltas, no amor de Cristo não há espaço para prevalecer a qualquer custo a minha opinião, a minha vontade. O amor de Cristo não gera guerra, mas promove a paz, não divide, mas une, não causa incômodo ou desavenças, mas alegria, não humilha, mas respeita quem quer que seja. No amor de Cristo não há espaço para o medo, pois no amor de Cristo não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O amor de Cristo nos leva a viver para a glória de Deus. Esta é a segunda parte da nossa visão. Viver no amor de Cristo para a glória de Deus. E para a glória de Deus significa Deus sendo exaltado, Deus sendo engrandecido, significa a vontade de Deus sendo cumprida, significa a vontade de Deus sendo realizada e praticada por todos nós, significa a vontade de Deus prevalecendo sobre tantas vontades presentes em nosso coração e tantas vontades que nós temos para a igreja de Cristo Jesus. Nesse sentido, para a glória de Deus, tem a ver com renúncia. Renúncia do eu, renúncia do que eu quero, renúncia do que eu penso. É Jesus quem diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer andar comigo, se alguém quer aprender de mim e quer viver para a glória de Deus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 14, 16, 24, melhor dizendo. A vida cristã é uma vida de renúncia em vários sentidos e em vários momentos da nossa caminhada. Para a glória de Deus, tem a ver com um sentimento presente nas palavras de João Batista diante de Jesus. Convém que ele cresça, e eu diminua. João 3:30. Quantas vezes em nossa vida, irmãos e irmãs, na igreja, queremos tomar a direção e fazer que a nossa vontade prevaleça, não importamos com a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? É fácil. Na vontade de Deus prevalece a paz, a alegria, a unidade, a comunhão, a esperança. Esta é a vontade de Deus para todos nós e para a igreja de Cristo Jesus. Quando a vontade de Deus está presente, tem a paz, a comunhão, a alegria, a esperança. Fortalece-se a unidade como igreja. No amor de Cristo, nós crescemos. A igreja é edificada, fortalecida. No amor de Cristo, nós crescemos como pessoas, como discípulos e discípulas de Jesus, como servos e servas do Senhor. Crescemos como igreja, é isso que o apóstolo Paulo afirma. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, escreve o apóstolo Paulo. No outro texto que lemos, na mesma carta, Efésios, no capítulo 5, os versículos 25 a 27, o apóstolo Paulo está tratando, nesta parte da carta, das relações familiares, né? Como deve ser a esposa, como deve ser o marido, a relação entre pais e filhos, e também a relação entre senhores e escravos. E na parte que se refere ao marido, o apóstolo Paulo afirma: maridos, amai vossa mulher. E é verdade, como maridos devemos amar a esposa que temos. Mas esse assunto eu vou deixar para um outro dia, para um outro domingo. Alguns maridos aí até suspiraram mais leve, falaram: ufa, ainda bem, né? Não é o assunto de hoje, né? Vamos deixar para o outro domingo, né? Porque é o seguinte, o que eu quero destacar nesses versículos de Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 ao 27, né, é o amor de Cristo para com a igreja. É o amor de Cristo para com a igreja. É nesse sentido que o apóstolo Paulo afirma: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O sentimento de Cristo para com a sua igreja é de amor. Cristo ama a igreja. Igreja aqui não é as estruturas, o prédio, o templo, as doutrinas, a denominação, mas igreja sou eu, igreja é você, somos nós. Igreja corresponde às pessoas, homens e mulheres, que foram chamados, escolhidos, redimidos, santificados, salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Cristo amou e ama a igreja a ponto de se entregar por ela, ou seja, dar a sua vida, morrer na cruz. Por que Jesus fez isto? O apóstolo Paulo responde: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém igreja santa e sem defeito. Hoje nós, com alegria e privilégio, nós vamos participar da ceia do Senhor. Celebração esta que nos remete à morte e à ressurreição de Jesus. Por amor, Jesus morreu na cruz. Por amor, Ele se entregou nas mãos do Pai, foi crucificado, sofreu e morreu. Por amor, Cristo se entregou por causa da igreja. A si mesmo se entregou, escreve o apóstolo Paulo. Infelizmente, muitas pessoas que seguem a Jesus em nossos dias, em nosso país, não querem entregar nada, só querem receber. Muitos seguem a Jesus não para viver em amor, como nos ensina o apóstolo Paulo, ou para aprendermos com Jesus Cristo a amar a igreja. Mas muitos seguem a Jesus não para viver em amor, mas para receber, para negociar, para ganhar, para ter, e não para dar. Seguem a Jesus para serem servidos e não para servir. É por isso que na igreja muitos só querem escutar sim, sim, e apresentam grandes dificuldades com um não. Jesus se entregou para que a igreja seja santa, pura, igreja gloriosa, igreja sem mácula, sem mancha causada pelo pecado, igreja sem ruga, sem defeito. Nós, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, podemos contrariar, perverter, manchar, transgredir tudo aquilo que Jesus fez e se entregou
para que a igreja fosse o que Ele deseja. Por amor, Cristo se entregou para o bem da igreja e devemos aprender com Ele sobre o bem da sua igreja. Jesus morreu para que a igreja seja o melhor que ela pode ser. E nós somos chamados para contribuir nessa perspectiva, o melhor para a igreja. Portanto, irmãos e irmãs, vamos viver em sintonia com o amor de Cristo, colaborar e contribuir para que em tudo prevaleça o amor de Cristo e a vontade de Deus na vida e na história da igreja. Termino ressaltando novamente a nossa visão como primeira igreja: viver no amor de Cristo para a glória de Deus. Pense seriamente nisto, viva isto, siga a verdade que é Cristo em amor, cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ame também a igreja e entregue o que você tem, o que você pode, entregue o que você deve, à luz da palavra de Deus. Pense no bem da igreja, naquilo que é a vontade de Deus, e entregue até mesmo o seu não, entregue a Deus, coloque nas mãos de Deus. Estou falando aqui de renúncia do eu, renúncia de vontade. Estou falando aqui também em termos de arrependimento, como ato de louvor e de consagração a Deus. Com isto você estará seguindo a verdade em amor e correspondendo com os propósitos da entrega de Jesus por amor à igreja. Não há nada mais precioso em nossa vida do que viver na certeza e na plenitude do amor de Deus por nós. Deus ama a mim, Deus ama você. Ele nos chama para ser igreja, e como igreja devemos viver este amor, desfrutar deste amor, crescer neste amor, e devemos também viver, praticar e testemunhar o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus por todos nós. Que o Senhor assim nos abençoe.